sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu tô muito feliz porque esse vídeo é o primeiro episódio do novo quadro Bárbara Comenta, onde eu vou comentar histórias de emagrecimento em séries, em filmes, em programas de televisão aqui com vocês. Nesse primeiro episódio nós vamos comentar sobre o caso do Allen e da VNA, um casal lá de Illinois, nos Estados Unidos, que participou do programa Quilos Mortais com o Dr. Now. Dr. Now mesmo. Dr. Yonan Nouzaradan. Só que a gente chama de Dr. Now porque é um pouco mais fácil. E é sobre esse caso que a gente vai comentar agora, logo depois da vinheta. O Allen é um cara de 51 anos que nasceu quando a mãe tinha só 17 anos e acabou sendo criado sem a presença do pai. Apesar de ter um irmão mais novo, ele se sentia muito sozinho. A mãe dele trabalhava fora, né, pra poder ajudar, né, na criação dele. E ele sempre sofreu muito bullying na escola. Por conta de se sentir muito sozinho e também pelo bullying, ele comia muito porque aquilo fazia com que ele se sentisse um pouco melhor. Depois de um tempo, a mãe dele casou de novo e ele teve ali um padrasto que acabou se tornando seu melhor amigo. Eles ficaram muito próximos. Isso foi realmente um alívio na vida do Allen. Porém, depois de algum tempo, a mãe e o padrasto se divorciaram. Ele ficou realmente muito mal. Isso afetou ele de uma forma muito intensa. Fez com que ele começasse a comer loucamente. Tudo isso fez com que ele chegasse aos 90 quilos com apenas 13 anos. Ele sofria cada vez mais bullying. Por conta disso, ele começou a matar muita aula. Até que chegou a um ponto que a mãe dele foi, né, na escola para falar sobre o bullying. E a diretora sugeriu que ele saísse da escola. Lembrando que bullying começou a ter esse nome de uns tempos pra cá. Antigamente, era culpa nossa, né? Era culpa de quem sofria bullying, que ficava dando mole, ou então não sabia relevar, enquanto as pessoas cuspiam na sua cara, te jogavam da escada, te jogavam da ladeira, te jogavam de uma lixeira, né? Espancavam você e a culpa era sua porque você dava mole. Então ele era, né, realmente dessa época. O bullying se tornou uma coisa muito mais grave, né? Na verdade, um crime hoje em dia. E o que aconteceu foi que o Allen seguiu essa sugestão da diretora. Ele acabou saindo da escola e largando os estudos. Se meteu ali com pessoas erradas, né? Começou a fazer algumas coisas erradas. Ele já tava com 180 quilos aos 20 anos quando ele foi preso. Ele ficou mais de um ano na cadeia, ficou 18 meses na prisão. Quando saiu, não conseguiu nenhum tipo de emprego, porque agora, além de obeso, ele era uma pessoa que já tinha sido presa. E ali, se vendo totalmente sem perspectiva, ele comia cada vez mais, acabou chegando aos 230 quilos aos 30 anos, e foi aí que ele conheceu a VNA. A VNA é uma mulher de 35 anos que foi criada com o irmão mais velho por uma mãe alcoólatra, que batia neles com garrafa, com vassoura, com cinto, com o que ela via pela frente. Eles foram realmente criados com muita violência física e psicológica. Desde muito cedo, a VNA descobriu que comendo ela se sentia um pouco melhor do medo, da frustração e realmente da ansiedade que ela vivia ali no dia a dia. E por conta disso, ela chegou aos 32 quilos com apenas 7 anos. O problema é que a vida da VNA piorou ainda mais quando a mãe dela decidiu alugar um dos quartos ali da casa deles para um cara com o filho dele. E esse filho dele começou a ameaçar a VNA de estuprar ela. Então ela ficava naquele terror psicológico dia e noite, com medo de alguma coisa acontecer. Só que a forma como ela escolheu lidar com isso foi comendo cada vez mais para que ela ficasse cada vez menos atraente, porque ela sentia que realmente aquela gordura toda dela protegia ela de alguma forma. Inclusive, isso é uma questão, né, muito comum desde sempre. A gente sente que a gordura protege a gente, que ficando cada vez menos bonita, menos atraente, você acaba repelindo, né, de certa forma, esses tipos de violência. Muitas pessoas que chegaram na obesidade mórbida tiveram casos de violência sexual, inclusive quando eram mais novas. Vendo que ela engordava cada vez mais, a mãe dela decidiu dar remédio para emagrecer pra menina sem nenhum tipo de orientação médica. E uma hora a mãe dela foi, simplesmente desistiu e disse que não se reconhecia mais como mãe dela, começou a rejeitá-la totalmente. Nisso, a VNA alcançou os 180 quilos com apenas 15 anos. Nesse momento, a mãe dela adoeceu e a VNA sempre muito ansiosa, sempre muito triste, porque apesar de tudo que a mãe fazia com ela, ela amava muito a mãe dela, até que infelizmente chegou um ponto em que a mãe dela faleceu. A VNA entrou em depressão, se fechou ali pro mundo realmente, passou muitos anos apenas comendo e engordando. Ela mesma fala e ela comia para esquecer um pouco da vida deplorável que ela vivia, todo o sofrimento, né, que ela passou, até que ela decidiu se cadastrar ali num site de relacionamentos e conheceu o Allen. E com o Allen, ela sentiu que ela podia relaxar, porque ele não se incomodava com o peso dela, até porque eles estavam, na verdade, na mesma situação. E ambos comentam que o que uniu eles foi a comida. Eles tinham traumas, eles tinham questões e eles realmente se sentiam mais seguros comendo. Comer dava sentido à vida deles. Eles se juntaram aí, né, nesse propósito. Inclusive, casaram depois de um tempo. Ele com 35 anos e ela com 19 anos. O problema todo foi que eles se tornaram companheiros de garfo e durante muito tempo foi só ladeira abaixo. Quando eles começaram a morar juntos, ambos andavam, tinha ali alguma mobilidade, apesar de ser obesos, porém ao longo dos anos, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, enfim, em vários países a gente tem o que a gente chama de auxílio-doença ou até aposentadoria
por obesidade, que é um problema de saúde, né? É um auxílio doença, e a pessoa vai recebendo como se fosse uma pensão, né, do governo, um auxílio do governo, para que ela se mantenha, um valor pequeno, mas para ela conseguir se manter, já que ela não consegue trabalhar. Então, o que a gente pode ver, eles vivem ali de auxílio e eles realmente não trabalham, até que chegou um ponto em que eles já estavam há 7 anos dentro de casa. A Vianney raramente saía e às vezes o Alan saía para fazer um supermercado, alguma coisa assim, sempre de carro, e quando chegava no supermercado ele usava aqueles carrinhos, né, que você senta para ir andando, né, pelo mercado, porque ele já tinha limitações por conta da obesidade. Chegou a um ponto em que os dois não conseguiam mais dormir juntos, porque nenhuma cama comportava o peso dos dois. Lembrando que no começo eles nem sabiam mais quanto estavam pesando, porque já tinha um tempo, né, que eles não se pesavam, até porque a gente tem que sempre lembrar que não é qualquer balança que consegue pesar uma pessoa com mais de 150 quilos. Nesse ponto, o Alan já dormia sozinho numa cama de casal no quarto e a Vianney passou a viver na sala. Ela já não conseguia mais andar direito, inclusive fazer suas necessidades ali na sala, enquanto o Alan ele até conseguia entrar no banheiro, tomar um banho, cozinhar. Só que o banho era um dos momentos mais estressantes do dia, porque ele saía muito cansado, porque era muito difícil, né, ele alcançar todas as partes do corpo, né, era algo muito cansativo para ele. Já a Vianney estava num ponto que ela não conseguia mais passar por isso, então o Alan, ele acordava, ele tomava o banho dele, depois ele ia cuidar da Vianney, então ele limpava ela, trocava a roupa dela, enfim, ajudava ela ali no que precisava, depois ele ia cozinhar para fazer, né, o café da manhã deles, logo ali pela manhã, onde ele cozinhava já sentado, e eles sempre comiam muito carboidrato, muita fritura, muita gordura, muitos alimentos industrializados, o que fazia com que eles estivessem num ciclo vicioso. Aquilo ali era o propósito de vida deles, então eles só comiam cada vez mais, e aí eles engordavam cada vez mais, tinham cada vez mais limitações, menos mobilidade, faziam cada vez menos coisas, ficavam cada vez mais em casa, comiam cada vez mais. O problema é que eles estavam sentindo que eles iam perder um ao outro. O medo do Alan era perder a Vianney, o medo da Vianney era perder o Alan, até porque eles já estavam codependentes, né, um do outro. Eles criaram um relacionamento baseado na comida, e ao mesmo tempo que eles sentiam que precisavam mudar, que eles iam acabar morrendo, né, eles também não sentiam que seria possível. A comida foi o que uniu eles, né, e era algo que os ocupava, era realmente a vida deles girava em torno da comida. Então, por mais que eles sentissem que precisavam mudar, até um, né, pelo outro, eles não sabiam como iam conseguir fazer isso. E foi por conta disso que eles foram atrás do Dr. Now. Como eles são de Illinois, o Dr. Now é do Texas, essa primeira consulta foi online. Eles colocaram o notebook bem longe, né, para que conseguisse, né, ver um pouco ali dos dois. E o Dr. Now ia pedindo que eles ficassem em pé, porque ele conseguisse avaliar um pouco, né, sobre a obesidade, onde é que tava ali mais concentrada a gordura em cada um. Ele ficou bem preocupado com o Alan, porque ele tinha, assim, uma distensão abdominal imensa, muita gordura abdominal. Ele ficou muito preocupado com os órgãos, né, porque os órgãos iam sendo espremidos ali no meio de toda aquela gordura. E na hora da Vianney, ele também fica bem preocupado, porque ela tem bastante dificuldade de ficar em pé. Ela tá com uma barriga de baixo muito grande. O corpo todo tá muito grande, mas ela tem uma barriga muito grande. Já caiu, né? Já tá quase no joelho, além de um inchaço muito grande na perna. Também deixa ele bem preocupado. Ele pergunta o peso dos dois, mas eles, né, tem muito peso, tem muito tempo que não se pesam, até por conta daquela questão que eu comentei sobre as balanças comuns não aguentarem. Então o Dr. Now, ele pede que eles mudem a alimentação e mudem os hábitos através de uma dieta que ele passa de restrição calórica com até 1.200 calorias para que eles perdessem menos 23 quilos. E aí sim, eles pudessem falar em cirurgia. Naquele primeiro momento, ele passou uma dieta de baixa caloria, com poucos carboidratos e rica em proteínas, também um plano de exercício que fosse viável ali para os dois. Eles se mostraram assim um pouco inseguros, falaram um pouco sobre como é a alimentação deles, com muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura, e que eles tinham uma vida ali totalmente, né, sedentária. E o Dr. Now, em cima disso, explicou para eles que não dá simplesmente para cortar o estômago da pessoa quando ela tem esses hábitos. Ele ia realmente precisar de uma transformação da parte deles, que até mostrasse, né, pro Dr. Now que eles estavam realmente comprometidos, né, com essa mudança e eram merecedores da cirurgia. Eis que eles começaram as mudanças que o Dr. Now propôs para que pudesse ser feita a cirurgia bariátrica em ambos. Só que quem comprava as coisas para casa era o Alan. E foi bem interessante que no primeiro momento eu pensei, nossa, com certeza ele vai ser o mais focado, porque assim, ele ainda tem alguma mobilidade, ele parece uma pessoa menos emocional, sabe, um pouco mais racional. Porém, ele ficou com muito medo da Vianney entrar em depressão por conta da dieta. Eles estavam sentindo muito a questão de ter tirado, né, as coisas que eles gostam de comer. Ele decidiu comprar, assim, algumas besteiras, algumas coisas ali que eles comiam normalmente, pra comer depois uma refeição saudável, pra garantir que eles iam
ficar bem e tirando as coisas, né, aos poucos. Você conseguia ver ali que a Vianney, ela tava conseguindo se movimentar um pouco melhor. E diante disso, o Dr. Now falou que eles poderiam ir para o Texas para uma consulta presencial e definir ali a questão da cirurgia. Mas o Dr. Now avisou a eles que se eles fossem, eles teriam que ficar lá um tempo, não era uma viagem para ficar indo e voltando, até pela segurança dos dois, né? Uma pessoa com uma obesidade mórbida assim, realmente é uma bomba relógio, então não seria seguro para eles ficarem indo e vindo, percorrendo toda essa distância, até por conta da questão financeira, né? E assim eles decidiram que eles iam deixar a casa que eles estavam morando e alugar uma casa lá no Texas, para realmente ficar um período aí enquanto se resolvesse essa questão da cirurgia. Lembrando que a cirurgia conta com um pré, teria a consulta com o Dr. Now, né? Se ele desse ok, né? Já teria o pré da cirurgia, logo depois da cirurgia, o período de recuperação da cirurgia. Lembrando que eram 2 pessoas, então realmente não dava para ser um bate e volta, né? Eles teriam que ficar por lá. Mediante isso, se organizaram para a viagem, que foi muito complicada. Eram 17 horas de viagem que eles não conseguiam fazer direto, eles pararam ali várias vezes, vários dias, dormiram em vários hotéis. Infelizmente, a Vianney acabou perdendo, né, o colchão dela, porque ele voou do carro, então isso foi uma coisa que afetou muito ela ficou muito mal. A gente sabe que os colchões comuns, eles não atendem todas as pessoas, então com certeza aquilo ali foi um investimento que ela fez pelo conforto dela, e aí ela viu que ela ia chegar lá, já estavam super apertados de grana, toda hora deixavam isso super claro, e ela ia chegar lá e não ia ter nem a cama dela, então isso mexeu bastante com ela. Ela tava sentindo muita dor nas costas, muita dor nas pernas, e eles foram no carro com o pessoal da mudança atrás, que era uma galera da família, tava ajudando, mas enfim, eles tinham que bancar a comida e a hospedagem pra todo mundo, então aquilo ali foi apertando, até que no último dia, quando eles chegaram lá no Texas, eles foram direto, já era noite assim, eles foram direto pra imobiliária pra pegar as chaves do apartamento, entregar ali o que faltava, até que eles descobriram que ia faltar um documento, e não tinha como achar aquilo ali no meio, né, das coisas da mudança, naquele momento, e eles não iam poder pegar as chaves, só que eles estavam totalmente zerados e não tinha mais como pagar quarto de hotel pra eles e pros meninos, pra todo mundo passar a noite. Eles decidiram passar a noite no carro. Foi assim, bem desgastante. A Vianney e o Allen ficaram... É sempre assim, mais a Vianney que vai falando o que ela tá sentindo. Não é que o Allen não sinta, ele só não externaliza da mesma forma que a Vianney. E ela tava bem chateada, ela tava bem mal. Ela começou a ligar pra algumas pessoas e, graças a Deus, depois de um tempo, assim, lá pelo meio da noite, eles conseguiram um dinheiro ali pra ficar em um quarto de hotel. E foram pro hotel, até que no dia seguinte eles foram na imobiliária e pegaram ali a chave do apartamento. Era um apartamento bem simples. Pra entrar no banheiro, eles tinham que entrar de lado e mesmo assim era muito apertado, mas seria o cantinho ali que ia abrigá-los, né, enquanto eles estivessem naquela fase ali de ver as questões da bariátrica com o Dr. Now. Eis que chega o dia da consulta com o Dr. Now lá no Texas e pela primeira vez em muito tempo eles se pesam e o Allen descobre que tá pesando 294 quilos e a Vianney 269. Assim que o Dr. Now olha pra eles, ele vê que na verdade aquele inchaço na perna da Vianney, lembra? Era um linfedema, que é um inchaço causado pela obstrução ali do sistema linfático. Normalmente acontece na perna ou no braço em pessoas em tratamento de câncer e também é muito comum em obesos. Ele, assim que olha para os dois, fala que eles poderiam ter tido muito mais resultado. Ele vê que eles não seguiram rigorosamente o que foi orientado e pede que eles sigam para que eles possam perder 23 quilos para só aí fazer a cirurgia. Ele falou que ele não ia autorizar a cirurgia naquele momento porque eles não se dedicaram o suficiente, não fizeram o que ele pediu. Então ele falou, olha, eu preciso que vocês sigam rigorosamente aquela mesma dieta de baixa caloria, até 1.200 calorias, pobre em carboidratos, rica em proteínas e façam o mínimo de exercício que ele orientou para que realmente eles conseguissem essa perda de peso e essa mudança de hábitos para que então ele desse ok para a cirurgia para os dois. Eles saíram de lá meio assim, acho que eles achavam, né, que ele ia dar ok, mas o Dr. Now, ele tem o olho muito treinado, cara, ele sabe quando a pessoa fez o que ele falou e quando ela não fez. Eu acho muito legal que, essa é uma coisa que eu sempre comento na verdade, né, que quando a gente tá muito gordo e tem hábitos realmente muito ruins, quando você muda os hábitos, você tem uma grande perda de peso, que você pode pensar, poxa, mas aí quer que as pessoas percam 23 quilos em um mês? Sim, isso é possível quando a pessoa tem hábitos ruins, quando a pessoa é obesa, de repente ela muda a alimentação e muda os hábitos. Então era isso que o Dr. Now queria. No relacionamento deles, eles desenvolveram uma dinâmica disfuncional, onde eles não só incentivam os maus hábitos um no outro, como justificam esse comportamento doentio. E ele falou, ou vocês mudam, ou vocês vão enterrar
um ao outro. Então acredito que isso mais uma vez fortaleceu aquele medo, né, deles de perder um ao outro, e eles buscaram se dedicar mais dessa vez. Eles diminuíram bem a quantidade das porções, realmente começaram a consumir mais salada, mais proteína, mais alimentos saudáveis, diminuir drasticamente a quantidade de besteiras ali que eles comiam. O Allen ia incentivando a VNA para ter uma vida mais ativa, para conseguir queimar mais calorias e emagrecer mais, então um ia incentivando o outro. Quanto à questão de mobilidade, você via, né, que a VNA ela tava conseguindo se movimentar muito melhor, tava até mais ativa ali dentro de casa, conseguindo fazer um pouco mais, né, as suas coisas ali. Só que quem continuava indo fazer as coisas fora era o Allen. E o Allen, toda vez que ele saía pra resolver alguma coisa, ele comia escondido da VNA. Ele pedia um fast food, alguma coisa ali naquela porção antiga que ele estava acostumado. Então, em casa ele comia direito, mas fora ele comia escondido sem ela saber. Acredito que de alguma forma ele achou que isso não ia impactar tanto. Talvez porque ele estivesse mais ativo, talvez porque em casa ele comia direito. Mas ali você via que ele estava fazendo isso porque ele continuava se sentindo ansioso, tenso, e ele sentia realmente falta, né, daquela alimentação. Só que o que você come escondido aparece em público, e a balança não mente. Então, depois de 30 dias, eles foram novamente numa consulta lá no Dr. Now, onde a VNA tinha perdido 31 quilos, ou seja, mais do que o que ele tinha pedido, que eram 23 quilos, muito mais, né, do que o esperado, na verdade, enquanto o Allen só perdeu 12 quilos. E assim que o Dr. Now viu o peso que o Allen perdeu, ele virou pra ele e falou: "Você está comendo escondido." E ele, obviamente, não negou. Naquele momento, a VNA não falou nada, mas você via pelo olhar dela que ela não estava esperando aquilo. Que ela achou realmente que ambos seriam aprovados para a cirurgia bariátrica, e só quem foi aprovada foi a VNA. Eu, sinceramente, acredito que... Eu não sei como eles teriam feito, na verdade, se ambos tivessem sido aprovados, porque como é que um vai cuidar do outro, entende? Alguém tem que ficar em pé, alguém tem que cozinhar, alguém tem que estar ali, né, pelo outro. Então, assim, eu acredito que tudo acontece por um motivo, né? A gente vai ver se eu tô falando desse episódio, mas foi bom, eu acho, que para que um pudesse dar realmente apoio pro outro, até pelo que vem agora a seguir. Foi decidido fazer uma sleeve, uma cirurgia onde você tira ali boa parte, né, do estômago, para que a alimentação de alimentos seja feita de forma física. Então, é diferente de você tomar um remédio, é diferente de você botar um grampo no estômago, em que aquilo ali é uma coisa que depois se tira, né? Um balão que você coloca e depois você tira, um remédio que você toma, e aí depois que você tira o remédio, você, né, tudo pode voltar, enfim. Quando você faz uma cirurgia assim, é realmente uma coisa que dura mais tempo, tá? Porque a bariátrica, ela tem sim o seu prazo, e o estômago, ele é um órgão que ele expande quando você come e ele retrai quando ele tá vazio. Só que conforme você vai fazendo isso por muitos anos, ele vai realmente aumentando de tamanho. Quando você faz uma cirurgia onde você corta, você faz uma gastroplastia onde você corta a parte do estômago, ok, ele vai ficar pequeno por um tempo, mas depois de um tempo ele vai sim se alargando dependendo dos seus hábitos. Por isso que é tão importante que haja assim, uma mudança de hábitos de alimentação antes de uma cirurgia assim, que foi o que a Allen e a VNA, somente a VNA, né, conseguiu, e por isso foi dado o ok para a cirurgia dela. Lembrando que o Allen, ele pode até não ter conseguido o que o Dr. Now pediu, mas ele fez o melhor dele. No começo, o que foi pedido foi que se cortasse totalmente, e eles diminuíram, já tiveram algum resultado. Depois foi solicitado novamente que se cortasse totalmente. A VNA cortou totalmente. O Allen não. Ele foi, mais uma vez, diminuindo. Então, o que eu vejo, na verdade, não é que um fracassou e o outro deu certo, não é isso. Só que eles fizeram as coisas em ritmos diferentes. A VNA conseguiu fazer as coisas de uma forma mais drástica e o Allen não. Ele foi fazendo as coisas de uma forma mais... não é lenta, foi fazendo as coisas do jeito dele, ok? Não estou justificando o fato dele não ter se dedicado. Eu só acho que, na verdade, os médicos... quando a gente vê muito isso quando assiste o Quilos Mortais, né? Existe ali uma recomendação padrão, eu vejo muito isso quando eu vejo esses programas. Uma recomendação padrão que é passada para todas as pessoas, só que cada um tem as suas questões, o seu ritmo. Então, a VNA, ela conseguiu seguir, né, dessa segunda vez a recomendação padrão, enquanto o Allen não conseguiu. Então, a cirurgia da VNA foi dado ok. E o Allen, o Dr. Now pediu que ele perdesse 36 quilos em 2 meses, 18 quilos por mês. E ele disse que ele ia se comprometer. O Dr. Now pediu que a VNA continuasse perdendo peso até o dia da cirurgia. Quanto mais magra ela estivesse, quanto mais peso perdido, seria melhor pra ela. Ela conseguiu perder mais 20 quilos. Ela operou com 218 quilos, já tendo perdido 51 quilos desde o início, né, desse processo. Ela fez ali todos os exames do pré-operatório e foi pra operação, sendo que foi ele definido que seria tirado 90% do estômago dela através da gastrectomia vertical, que é a sleeve. O que aconteceu foi que começaram ali a cirurgia, tá vendo tudo bem, até que em dado momento, lembrando que os exames dela estavam bons, em dado momento a VNA desestabilizou e o coração dela
Parou totalmente durante a cirurgia, foi chamada uma equipe de emergência, então eles começaram ali a buscar trazer ela de volta, até que em dado momento conseguiram trazer ela de volta. Buscaram ali acordar ela, né? E aí o doutor não explicou, olha, você desestabilizou e a gente não teve como fazer a sua cirurgia. Ela chorou muito, ela ficou muito mal, mas ou eles paravam ou ela morria. E depois que ela voltou, né, assim, eles preferiram não continuar, porque realmente, né, ela quase foi, o coração dela parou ali por alguns instantes. E aí você pode pensar, então pra que serviu o caramba do pré-operatório? Porque realmente é muito frustrante. A pessoa passa por um processo pré, a pessoa passa por uma anestesia, abre, a pessoa começa uma cirurgia, acontece um negócio desse, e aí depois tudo isso, e com a cicatriz, você de qualquer forma não foi operado. Olha que situação. Mas o pré-operatório, ele é a base, ele é ali o mínimo que você tem pra falar que a pessoa, ao que parece, estar em condições de fazer a cirurgia. Porém, pessoas obesas são bombas relógio, o corpo já está sofrendo um estresse absurdo por conta daquele excesso de peso. Quando você coloca aquele corpo, né, pra passar por uma cirurgia que também é um processo traumático, é uma correção pra tua cabeça, mas pro seu corpo é uma agressão. Às vezes não aguenta, que foi o que aconteceu no caso da VNA. E o Dr. Nal falou pra ela, preciso que você se recupere, que você foque ainda mais no processo, que você emagreça mais, pra que então, com você mais forte, mais estabilizada, eu possa fazer cirurgia. Não é que eu não vou fazer cirurgia, não vou fazer cirurgia agora, porque tu quase morreu. Mas você seguindo com o processo, eu vou poder fazer a sua cirurgia mais pra frente. O que aconteceu foi que depois disso, a Vianney, ela não conseguiu lidar muito bem com essa situação. E ela entrou por um período de platô, ela ficou ali um pouco confusa, ela não estava conseguindo se dedicar tanto. E chegou um momento ali em que, ali num conjunto com o Dr. Nal, eles decidiram que ela precisava iniciar uma terapia. E foi o que ela fez. Ela tinha muitas questões não resolvidas com a mãe dela, que morreu. E ela acabou não falando muitas coisas que ela queria falar, colocando pra fora, né, muitas questões. E ela sentiu que naquele momento que ela acabou ficando ainda mais vulnerável, tudo isso começou a pesar ainda mais. Então ela iniciou a terapia. Com a terapia, a Vianney conseguiu identificar que ela se sentia muito sem valor por ser gorda, por ser uma coisa que a mãe dela sempre enfatizava. A mãe dela sempre falava que ela ia ficar tão gorda ao ponto que um dia ela ia ter que usar lençol como roupa, porque não ia ter roupa que coubesse nela. Ela viu que, na verdade, ela alcançou muito do que a mãe dela ditava que ela seria, ditava que ela faria, e que isso agredia demais. Então, isso foi muito esclarecedor para ela e permitiu que ela pudesse buscar outras formas de lidar com as emoções que não comendo. Eis que passados 2 meses que o Dr. Nal tinha pedido pro Alan perder os 36 quilos, e nesses 3 meses ele conseguiu perder 60 quilos no total. O Dr. Nal ficou muito animado e realmente liberou ele ali para fazer a cirurgia bariátrica e disse que ia tirar 80% do estômago dele. Ele fez exames pré, a cirurgia dele foi tranquila, inclusive mostraram, né, o estômago dele, eu adoro ver essas coisas, mostraram o estômago dele. A cirurgia do Alan foi super tranquila, lembrando que ele perdeu um total de 86 quilos para fazer essa cirurgia, e o Dr. Nal orientou ele que ele fizesse uma dieta líquida por 1 mês, onde ele perderia pelo menos mais 16 quilos. O Alan seguiu a sua recuperação com a ajuda da VNA, ambos seguiram os novos hábitos, né, que o Dr. Nal orientou, uma alimentação mais saudável com exercícios físicos. O Alan seguindo no emagrecimento pós-bariátrica e a VNA ainda se dedicando para que pudesse fazer a bariátrica mais pra frente por conta daquela questão, né, na primeira tentativa da cirurgia. Porém, conforme eles foram emagrecendo, eles foram conquistando mais mobilidade. Então, lembrando que antes eles estavam há 7 anos em casa, eles não faziam nada, eles não saíam, não passeavam, não tinham encontro romântico, nada. Só que agora, depois de todo esse emagrecimento, eles já conseguiam sair juntos, e esse episódio finaliza com um piquenique maravilhoso entre os dois, onde ambos conseguiam andar, conseguiam sentar e aproveitar um pouco da companhia, né, realmente um do outro, sem ser rodeado ali de fast food. Então, apesar de não ter conseguido até o final desse episódio fazer a cirurgia bariátrica por conta daquela questão, ela emagreceu um total de 59 quilos. Ela começou com 269, na verdade, quando ela pôde se pesar, depois de ter feito algumas mudanças, estava com 269 e ela finalizou ali com 210. Então, assim, gente, foram quase 60 quilos que ela perdeu com alimentação e exercício. Tá vendo como é que é possível? E isso já deu a ela muito mais qualidade de vida para que ela possa viver aí ao lado do Alan. Foi um episódio, assim, muito inspirador e que também me chamou a atenção para algumas questões. O Alan, ele comentou que por mais que ele fosse engordando, né, de forma gradativa, mas constante, desde que era criança, ele nunca
teve, assim, muitas limitações. Ele começou a ter limitações real oficial quando ele bateu os 230 quilos, quando já era muito difícil tomar banho, quando já era muito difícil alcançar certas partes do corpo, quando ele já começou a ter problemas com a própria higiene. Lembrando que muitas vezes as pessoas ficam, mas os meus exames estão bons. Você tá esperando o quê? O momento que eles vão ficar ruins? Porque a questão toda é o até quando. O corpo, ele vai lidando com aquilo ali da melhor forma. O nosso corpo, ele é, assim, incrível. Nossa, ele é uma máquina tão maravilhosa, porque você vê mesmo uma pessoa, como o Allen, por exemplo, com 230 quilos, ele continuava vivendo, sabe? Ele continuava vivendo. E se o nosso corpo ele não fosse assim tão forte e tivesse a capacidade de resiliência e adaptação tão forte também, a gente ia chegar no sobrepeso e ia morrer, porque a gente ia acabar carregando muito peso em cima de um esqueleto que não aumenta conforme o peso vai aumentando. E isso é uma coisa importante da gente lembrar. Tem pessoas sim que têm ossos mais largos do que as outras, mas isso tem um limite. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é a radiografia de uma pessoa obesa, onde você mostra que o esqueleto, ele continua ali sempre o mesmo, mas a gordura vai aumentando, e é por isso que chega realmente um momento que você não tem mais mobilidade, ou seja, você não consegue mais levantar, sentar, andar, porque o seu esqueleto continua ali o mesmo, e você só vai colocando mais e mais peso. Eu posso ficar em pé e aí vão cada vez me dando um saco de 5 quilos de arroz. Vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir aguentar, segurar isso em pé, aí eu vou ter que sentar. Daqui a pouco eu não vou mais conseguir sustentar isso sentada, minhas costas não vão aguentar, eu vou ter que deitar. E vai chegar um momento que aquilo ali tudo em cima de mim eu não vou mais conseguir me movimentar. Então é por isso que a gente vê que as pessoas, elas chegam um momento que é difícil andar, depois a pessoa vive sentada, depois a pessoa vive deitada, depois a pessoa não consegue se movimentar. Tem que ser um ou outro empurrando, assim, como se fosse uma baleia, realmente, né? Como fazem com os baleias, os tubarões, enfim, quando eles encalham na praia, que um vai empurrando de um lado, um vai empurrando do outro pra ver se você gira, se roda, se qualquer coisa, porque você começa a entrar num estado assim, que você fica com zero mobilidade. Então, assim, isso é muito doido, né? Porque você também vê como é que a resistência das pessoas varia. Por exemplo, eu com 120 quilos, eu tipo, não tava 100 quilos acima do meu peso. Eu não tava me aguentando mais, eu tinha dificuldade pra andar, eu tinha muita dor, eu não conseguia amarrar meu sapato, minha barriga de baixo era imensa. E é muito doido isso, inclusive porque eu notei naquela hora, né, que eles fizeram a consulta online com o Dr. Now, e ele pediu, né, pra eles levantarem um pouco a roupa e tal, pra ele ver como é que eles estavam, que às vezes a gente fica assim, mas eu engordei só 10, eu engordei só 20, eu engordei só 30, mas é o que eu falei antes, eles foram engordando de forma gradual e constante, até que eles chegaram naquele ponto onde a barriga de baixo estava quase no joelho, aquelas pessoas não conseguiam mais ver o seu órgão genital há muitos e muitos anos. Então, assim, as coisas vão acontecendo aos poucos, quando você vê, tá nesse estado. Então, eu achei muito legal esse episódio também, porque concordo com o Dr. Now quando ele falou que o relacionamento deles, né, acabou crescendo em cima de uma disfuncionalidade, em cima deles serem bons de garfo, entendeu? Compensarem as coisas com comida, mas eu achei muito legal. A comida uniu esse casal. O Allen e a VNA. Mas quando eles pararam de colocar tudo em cima da comida, quando eles começaram a emagrecer, começaram a mudar os hábitos, eles continuaram juntos. Porque não era só a comida. Na cabeça deles era só a comida, mas não era. Porque a gente vê muitos casais que estão juntos, e aí um começa a emagrecer, ou até o outro também, e eles vão e se separam. Por quê? Porque essas pessoas sim, você olha e você vê que, cara, realmente a nossa afinidade era a questão da comida. E quando você tira aquilo, o relacionamento não se sustenta. Então, assim, o Allen a todo momento demonstrava muito carinho pela VNA, e a VNA preocupada também com o Allen. Então, assim, eles são um casal muito lindo, e eu torço muito que a VNA consiga fazer a cirurgia para que ela realmente, né, tenha mais chances de chegar aí num peso um pouco mais saudável, porque lembrando que os dois, né, continuavam obesos, eles eram obesos mórbidos. Então você vai diminuindo os graus de obesidade, mas você ainda fica um tempão, né, dentro daquele quadro de obeso, né? E depois disso vem a cirurgia, são muitas coisas, né, ainda que eles vão enfrentar, mas eu acredito que, assim, se eles seguirem juntos, assim, nesse companheirismo, sabe? Eles vão muito longe e ainda vão conquistar muitas coisas juntos. Até porque eles comentaram, né, querem ter filhos, querem sair mais, querem viajar, querem curtir, né, a vida juntos. Então, eu realmente acredito que esse casal tenha tudo pra conquistar isso. Então é isso, amorzinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês têm algum episódio, algum programa, alguma série, algum filme que vocês gostariam que eu comentasse, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém que vai gostar de acompanhar, né, realmente essa série. Eu fiz com muito carinho e confesso que eu achei até que fosse ser mais difícil. Quem acompanha os meus vlogs lá de quando eu estava nos Estados Unidos sabe que teve um dia que eu me acabei de chorar assistindo Quilos Mortais, porque eu sempre acabo me identificando muito, entende? Em algum momento, em alguma live, eu vou comentar por que eu decidi fazer esse quadro pra vocês, mas
Esse até que foi um episódio um pouco mais tranquilo, porque tirando a parte da barriga de baixo, né, e de se sentir muito cansado pra tomar um banho, por exemplo, como eles são um casal, não foi uma coisa que me afetou tanto, né, porque graças a Deus eu nunca vivi isso. Mas, quer dizer, não sei se graças a Deus, né, eu só nunca vivi isso mesmo, né, mas então não foi uma coisa que exatamente linkou, né, comigo e me permitiu enxergar as coisas de uma forma mais de fora, sabe? E também enxergar o quanto é lindo, né? Quanto é lindo esse relacionamento dos dois. Então espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Muito feliz dessa nova série que estará aqui no canal toda quinta-feira às 11 da manhã. Seguiremos aí nessa primeira temporada. Vamos ver o que vocês vão achar. E aí eu defino aí se vão me seguir, ok? Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.